Bom, nós vamos começar falando sobre a neutralização da atividade antimicrobiana, tá certo? Essa questão é uma questão fundamental que está relacionada a qualquer análise microbiológica, tá? Qualquer análise microbiológica que se vai fazer, é fundamental que se verifique se a amostra a ser analisada não tem nenhuma atividade antimicrobiana. Essa atividade antimicrobiana, ela pode vir tanto de conservantes, tá? Presentes na amostra, como de próprios princípios ativos, vamos pensar, então, em produtos farmacêuticos que contêm antibióticos, como também de, eventualmente, algum ingrediente encontrado na formulação que possa, eventualmente, ter alguma atividade antimicrobiana, tá? A primeira coisa que se faz, então, ao se fazer qualquer análise, é avaliar se a amostra tem atividade antimicrobiana e neutralizar essa atividade, tá? E a gente vai fazer qualquer análise, qualquer uma, tá? Contagem, métodos qualitativos, detecção de patógenos, teste de esterilidade, challenge teste, todas essas análises só poderão ser feitas, os resultados só poderão ser confiáveis se houver uma adequada neutralização da atividade antimicrobiana da amostra, tá certo? Quais são as metodologias que são recomendadas pelas farmacopeias para neutralizar a atividade antimicrobiana? Veja que aqui eu estou falando de metodologias indicadas pelas farmacopeias, porém, o procedimento de neutralizar a atividade de amostras a serem submetidas à análise microbiológica não está restrita só à indústria farmacêutica. Indústria de cosméticos, de alimentos, indústria de tintas, tecidos, polímeros, qualquer produto em que eu faça uma análise microbiológica, eu tenho que fazer uma neutralização da atividade antimicrobiana dessa amostra, porque senão o meu resultado não vai ser confiável, tá certo? Então, por que a gente fala dos procedimentos das farmacopeias? Porque são as farmacopeias que trouxeram, tá, já de bastante tempo, né, de pelo menos uns 50 anos atrás, 45 anos atrás, foi a primeira vez que a farmacopeia a farmacopeia americana mencionou a questão da neutralização da atividade antimicrobiana. E essas metodologias foram propostas pela farmacopeia e até hoje elas permanecem exatamente como foram propostas inicialmente, tá? Então, quais são as metodologias? A gente pode neutralizar usando neutralizante químico ou diluindo, por diluição, ou usando membrana filtrante. Vamos falar de cada um desses métodos, tá? Que testes exigem a neutralização e, portanto, a validação da neutralização, tá? O challenge teste de eficácia de antimicrobianos, né? De conservantes, teste de esterilidade, testes de quantificação, tá? Contagem microbiana e teste de micro-organismos patogênicos, que são os testes aqui, os qualitativos e aqui os quantitativos, tá? O que se coloca para garantir os resultados dos testes, para garantir que os resultados sejam confiáveis, a neutralização das propriedades antimicrobianas da solução de teste é necessária antes de se estimar o número de micro-organismos viáveis, ou a detecção de patógenos ou a esterilidade do produto, tá certo? Bom, muitos fatores vão influenciar a determinação da atividade antimicrobiana, tá certo? Primeiro, a natureza dos micro-organismos usados
como teste, tá? Aqui, micro-organismos têm estruturas diferentes. A própria estrutura do micro-organismo pode conferir à célula determinada um aumento ou diminuição da suscetibilidade às, às, aos compostos antimicrobianos, tá? Se nós falamos de bactérias, nós vamos ver que nós temos bactérias com estruturas de parede diferentes. Dependendo da estrutura da parede celular da bactéria, ela vai ter um nível de suscetibilidade diferente, tá? Então, nós temos que bactérias gram-negativas têm, além do peptídeo glicano, uma membrana externa de lipopolissacárides, que pode ser bastante complexa. A complexidade dessa membrana é diferente, dependendo do grupo bacteriano, do gênero, tá? Bacteriano, Pseudomonas, o gênero Pseudomonas, por exemplo, tem uma complexidade maior nessa membrana externa e, portanto, espera-se que seja menos suscetível à ação dos antimicrobianos, tá? A Escherichia coli também é uma gram-negativa, mas essa membrana externa não é tão complexa. Gram-positivas têm uma suscetibilidade maior aos antimicrobianos, pelo fato de carecerem dessa membrana externa. A parede celular de gram-positivas é formada por uma camada grossa de peptídeo glicano e algumas proteínas esparsas, ácidos teicoicos e algumas moléculas. E essa parede não confere, na verdade, uma grande proteção à célula em relação a antimicrobianos, tá? Não existe uma barreira importante como a membrana externa. Por isso que espera-se que as bactérias gram-positivas sejam mais suscetíveis que as gram-negativas. Fungos, pelo fato de terem células eucarióticas, que são células mais complexas, fungos bolores, em que nós testamos principalmente os esporos. O esporo de fungo, embora não seja uma estrutura que seja destinada a conferir proteção, pelo fato dele ter uma superfície mais hidrofóbica, acaba dando uma certa proteção, tá? Esporo de fungo não é a mesma coisa que esporo bacteriano. Esporo bacteriano, sim, é uma estrutura para dar resistência, tá? E a suscetibilidade dele é mínima, eles são bastante resistentes. Então, dependendo do tipo de micro-organismo, você vai ter uma suscetibilidade diferente. A maneira de preparar inóculo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, condições do teste, tá? Tipo de meio de cultura, se ele tem bastante nutrientes ou é mais pobre em nutrientes, tipo de agentes seletivos que você tem nos meios de cultura, condições de incubação, temperatura, tempo de incubação, todas essas condições, tipo de diluente utilizado, as condições do teste também vão influenciar a atividade antimicrobiana. Os micro-organismos, tá? Como eu acabei de falar, se é gram-positiva, se é gram-negativa, se é levedura, se é bolor, tá? Fungos, né? Fungos de modo geral, tem parede celular diferenciada, você tem, são células eucarióticas, então tem uma suscetibilidade também diferente. Para você fazer os testes de validação antimicrobiana e avaliar se há atividade de microbiana, é recomendado que se use todos os micro-organismos compendiais. Aí vai depender da área que você trabalha, que micro-organismos são recomendados, tá? Sempre vão estar incluídos gram-positivos, gram-negativos, leveduras e bolores, tá?